Boa noite, João. Boa noite, Cássia. Boa noite, todo mundo, gente. Hoje estou aqui com meu queridão aqui comigo. Aguardar todo mundo, mais pessoas entrarem. Espero que vocês estejam curtindo, estejam gostando do conteúdo que a gente está vendo aqui. Hoje em dia é interessante, né? A gente conseguir usar uma rede social para estudar, né? A gente conseguir usar uma rede social não só para se divertir, entreter, passar o dia ali, mas a gente conseguir também adquirir conhecimento, né? Enfim, entrar em contato aí com informações que sejam úteis ao nosso dia a dia. E todas essas aulas, elas têm esse objetivo, né? Elas têm esse objetivo de levar um conhecimento para a vida de vocês. Claro que a gente não consegue abordar as coisas de uma forma muito profunda, como a gente vê no curso, por exemplo, né? Num curso, enfim, mas a gente de certa forma conseguiu, né, nessas últimas aulas, abordar várias questões com a profundidade que elas merecem, né, mostrando quanto que todas essas questões que envolvem arquétipos, que envolvem o reflexo que nossas mãos trazem, né, da nossa vida interior, de tudo que a gente está desenhando ali mentalmente, emocionalmente, inconscientemente. Então, a gente conseguiu, né, enfim, fazer essa abordagem toda. Acho que eu consegui passar um pouco para vocês uma ideia, né, dessa quirologia desmistificada, diríamos assim, ou dessa quirologia de certa forma mais focada, né? Ou melhor, completamente focada no autoconhecimento, né? Saindo dessa visão de previsão, saindo dessa visão de adivinhação, saindo esse senso, esse olhar comum, né, que foi construído em cima da leitura de mãos. E hoje a gente está aqui para conversar sobre as dúvidas de vocês, né, para conversar sobre as impressões de vocês dessas aulas. Então, estou aberta aí para começar a responder as dúvidas de vocês, caso alguém tenha. Acho que eu expliquei direitinho, né? Porque pelo jeito ninguém encontrou nenhuma dificuldade para lidar com o conhecimento passado. Gostaria de saber um pouco mais sobre a diferença entre uma mão mais limpa de linhas e uma mão mais cheia de traços. Tá, vamos lá. Em relação a essas coisas das linhas e dos traços, o que é o fundamento principal das linhas, né? As linhas, elas não surgem do nada, elas são um reflexo, né, de quando a gente começa a produzir um certo tipo de conteúdo, de energia interna, e que essa produção seja suficiente para gerar um fluxo, ou seja, que eu tenha aqui
encaminhar, né, essa produção interna, encaminhar essa energia interna, de forma a ela também muitas vezes poder influenciar com outros aspectos da minha vida. Então, quando a gente começa a criar essa energia interna, né, surgem as linhas. Então, nenhuma linha tá na nossa mão do nada, né? Nenhuma linha tá ali por acaso. Elas aparecem e desaparecem matematicamente, de forma reflexiva em relação a todo esse movimento de criação interno. Porque a gente viu, né, nas aulas que a gente tem questões fixas das nossas mãos, que são aspectos físicos que nunca vão mudar das nossas mãos, né? Então eles têm a ver com a nossa ancestralidade, com tudo que a energia passou, né? Tudo que a energia percorreu para que eu chegasse nesse corpo, nesse aqui, nesse agora, nessa oportunidade de vida. E essas características fixas, elas vão trazer informações arquetípicas, né? Que estão muito relacionadas às nossas funções endócrinas, né? De produção hormonal, e que vai determinar se eu sou mais agitado, se eu sou mais calmo, se eu sou mais reflexivo, ou se eu sou mais extrovertido, e por assim vai. Então essa base, né, ela é fixa, ela não vai mudar. Cabe a gente nos conhecer nessas bases, né, conhecer esses pilares aí da nossa personalidade e, tendo consciência deles, conseguir trabalhar com eles, né? Sem me rejeitar ou sem querer que fosse diferente, esse tipo de coisa. E já as linhas, elas mudam, porque a gente tá toda hora passando por mudanças, né? A gente tá toda hora criando num movimento interno de criar energia. Então, o que a gente cria, né? Lá nas linhas principais, todo mundo vai criar uma energia vital, física, né? Sangue tá correndo a todo momento, a vitalidade. A gente cria pensamentos, que é a linha da cabeça, e a gente cria emoções, que é a linha do coração. Entretanto, algumas pessoas, elas possuem uma sensibilidade maior, né? A tá tanto captando energia externa, tá? A também tá, de certa forma, criando afetos, né? Criando laços afetivos com as pessoas, ou absorvendo o que as pessoas trazem para a vida delas. Então, tudo isso aí vai gerar mais linhas, né? Tudo isso aí, por exemplo, toda vez que eu me ligo com uma pessoa, né, eu vou absorver, às vezes, informação daquela pessoa. E dependendo do nível de sensibilidade da pessoa, eu vou absorver mais ou menos energia. E tudo isso vão gerar linhas nas mãos. Toda vez que eu também crio, né, um significado forte na minha vida. E esse significado, porventura, às vezes ele passa a ser maior do que o meu self, até maior do que meu eu. Então isso vai gerar linhas. Então, assim, a quantidade de linhas, ela está para a sensibilidade da pessoa. Então, existem pessoas que são mais sensíveis e existem pessoas que não têm tanta sensibilidade. Essas que não têm tanta sensibilidade, e elas vão estar mais dentro do arquétipo terra, tá? Do arquétipo fogo, vamos colocar assim, do arquétipo ar, tá? Elas vão ter menos linhas, tá? Porque elas vão trabalhar
apenas ali com coisas mais sólidas, né? Agora, por exemplo, o arquétipo água, ele é extremamente sensível, ele é extremamente absortor, ele é extremamente reflexivo, né? Ele reflete o ambiente à sua volta. Então, isso vai gerar muitas linhas, né? E linhas de sensibilidade psíquica, elas também aparecem nas mãos. E quando tem muita linha, né, existe aí um equilíbrio. Se essas linhas estiverem bem aspectadas, a gente tem uma pessoa que tem um nível de sensibilidade grande, né, que tem um nível de processamento interno maior, porque uma mão que tem muita linha, a gente tem que entender que essa pessoa ela tá lidando com muito mais energia, muito mais informação, ela tá tendo que administrar muito mais coisas dentro dela do que uma pessoa que não tem muitas linhas. Então, muitas vezes essa alta de sensibilidade, ela gera também disfunções em relação ao equilíbrio da pessoa, às vezes saber lidar com toda essa sensibilidade, tá? E aí, em algumas mãos muito riscadas, isso vai denotar, né? Às vezes bloqueios, desequilíbrios, várias coisas. Mas, enfim, o básico é esse. Muitas linhas, muita sensibilidade, tá? Poucas linhas, uma pessoa mais mental, uma pessoa mais concreta, uma pessoa mais pé no chão, sem tanto poder, às vezes, de empatia ou de absorver o que está à sua volta, lidando apenas com o que ela mesma produz. Deu de entender, João? Vou seguir aqui na pergunta de vocês. Boa noite, Karine. Gostaria que você falasse um pouco da mão esquerda. A mão esquerda traz muita curiosidade, né? Por quê? Porque ela justamente vai trazer à tona informações do nosso inconsciente, se for para a pessoa destra. Então, a gente tem a mão passiva e a mão ativa. Quem escreve com a mão direita tem na mão direita a mão ativa e tem na mão esquerda a mão passiva. Entretanto, quem escreve naturalmente com a mão esquerda tem na mão esquerda a sua mão ativa. Então, o importante não é a direita ou a esquerda. O importante é a mão ativa e a mão passiva. Então, acredito que talvez a sua dúvida seja em relação à mão passiva, acredito, né? Enfim, essa mão, ela vai trazer à tona, a mão passiva, todas as questões do nosso inconsciente, tá? Todas as questões relacionadas a esse profundo lugar obscuro dentro da gente, aonde residem muitos significados, aonde existe o nosso porão ali, aonde existe todas as referências, né? De significados importantes de tanto o que está acontecendo com o meu corpo, como informações da minha ancestralidade. Em algumas visões a gente pode falar até de vidas passadas, né? Então, tudo que eu tenho de informação de vidas passadas, se a pessoa for destra, vai estar na mão esquerda, vai estar na mão passiva dela, tá? E, enfim, vocês vão reparar que essa mão, ela muda também, tá? Porque ela representa uma bagagem ali,
né, de tudo que eu trago, né, de tudo que foi importante, de tudo que marcou, né, toda vez que acontece uma coisa importante, tá? Se eu passei por dor, se eu passei por medo, se eu me senti em risco, né? Ou se eu me arrependi, enfim, toda vez que a gente passa por processos de dor, por processos de aprendizagem, seja no positivo ou no negativo, né? Seja na alegria ou na tristeza, seja com amor ou com dor, geralmente esses processos eles vão gerar uma informação, né? Eles vão gerar ali um conteúdo que vai ficar disponível para o futuro, né? Para que eu sempre considere aquela aprendizagem para estar seguindo adiante. Então a mão esquerda, ela sempre vai trazer à tona, né, em relação a vidas passadas, para quem acredita isso, para quem não acredita não tem problema, a gente pode falar sobre ancestralidade. Então a mão passiva vai trazer à tona tudo que está, de certa forma, ativo, tudo que eu estou alinhado em relação a essas aprendizagens, a esses acontecimentos, a essas questões de vidas passadas, tá? Então, nem sempre é tudo de uma vez, é uma questão de alinhamento, né? É que nem a gente observar os astros do céu, né? Tem dia que a Lua se alinha com Júpiter, com Saturno, com Mercúrio, né? Tudo se coloca ali num eixo só. E a gente também vai ter esses alinhamentos em relação ao nosso inconsciente. E tudo isso vai estar de acordo com as fases que a gente está vivendo na nossa vida ou com redes de significados que eu vou abrindo em relação ao que eu estou vivendo no momento, né? Então, se no momento eu estou passando por uma experiência talvez de dificuldade relacionada à traição, por exemplo, isso vai, de certa forma, buscar toda a referência, né, que eu tenho no meu inconsciente sobre esse assunto, né? E aí linhas surgem e linhas desaparecem na mão esquerda. Mas a mão esquerda, ela sempre vai mostrar esses portais abertos do inconsciente, tá? Lá eu posso ter um posicionamento mental, consciente, presente do aqui e agora, né? Eu posso ser uma pessoa aqui, né? Eu posso delimitar ali, eu ser dentro de determinados limites e, enfim, eu acho que eu sou aquilo, tá? Mas todo mundo tem uma caixinha oculta, né? Todo mundo tem esse inconsciente. E esse inconsciente, ele não é resultado só da minha produção, como eu expliquei. Ele é resultado de toda a minha ancestralidade, ele é resultado de todo o passado, tudo que a vida percorreu para que eu estivesse aqui, tá? Então, muitas vezes ele é um lugar amedrontador, tá? Muitas vezes ele é um lugar cheio de mistérios, né? Cheio de portas ocultas, é um labirinto, enfim. Qual é o acesso que a gente tem ao nosso inconsciente? São os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos, eles promovem ali uma comunicação direta com o nosso consciente. Então, ele seleciona ali certos símbolos, certos significados, né? Para passar alguma mensagem para o meu consciente do que está acontecendo ali no meu porão, né? Que está acontecendo ali na minha caixinha oculta. Só que essa comunicação entre inconsciente e consciente, ela não é feita através do nosso repertório de significados conscientes comuns,
né? Ele é feito, como eu falei na aula passada, do corpo, através de uma linguagem selvagem, através de uma linguagem que leva em conta, tá? Os significados da natureza, né? Então, tudo isso a gente não está preparado muitas vezes para trabalhar com a linguagem simbólica, né? A gente não trabalha mais com essa coisa de que um significado remete a outro, a outro, a outro, a outro, e abrir toda essa escadaria que vai levando a gente a chegar, enfim, numa essência maior, né? Então, e aí vai todo esse olhar da quirologia também, porque a quirologia, ela também a gente vai estar trabalhando com significados universais, matemáticos da geometria sagrada, onde a gente não entende geometria sagrada, eu canalizei uma imagem bonita, isso é sagrado. Não, a gente entende como a linguagem matemática da natureza universal, que tem a ver como a energia obedece leis para se organizar no espaço. No espaço-tempo, vamos colocar assim. Então, a mão, ela vai conversar através dessa linguagem também, tá? E aí a mão esquerda vai trazer todas essas informações, né? Para quem gosta de cavocar mais fundo aí, porque ler a mão direita, ler a mão ativa, já é assim, eu costumo falar, um passeio no inferno, né? Já é, diríamos assim, você andar nos seus infernos, você desenterrar os seus baús, né? Eu sempre me identifico muito com essas deusas do submundo, né? Hécate, Deméter, Perséfone, Ceres, Ishtar, Inanna, enfim, todas essas personalidades que vivem no submundo, que significa esse lugar abaixo da luz. Então, esse lugar abaixo da nossa consciência, esse lugar que não é tocado pela luz da consciência, mas ele é real e ele existe, né? E ele está todo momento impulsionando a nossa vida do aqui e agora, porque tudo que existe no aqui e no agora começa antes a existir no plano das ideias, né? Antes a existir nesse plano oculto, para daí vir a se materializar. Então, ler a mão ativa, que do destro seria a mão direita, já é uma boa caminhadinha nesses submundos, né, interiores de cada pessoa, tá? E aprofundar na mão esquerda, na mão passiva, enfim, é descer ainda mais profundo, né? Geralmente nas minhas leituras eu me concentro mais na mão ativa, né? Só de, enfim, analisar a mão ativa já dá 2 horas de consulta, né? Nunca uma consulta minha dura menos que isso. Às vezes dura até mais, né? Então, imagina ainda ir para a mão passiva, né? E ficar ali. Só que eu também não gosto muito de ficar levantando, às vezes, né? Essas subpersonalidades do passado. Porque tudo você tem que saber a intenção, né? Do porquê que você está fazendo aquilo, qual que é o objetivo de buscar aquela informação, a pessoa que vai receber essa informação está em que estado, está em que situação, ela tem condições de lidar com aquilo,
Então é tudo dentro desse sentido. Então a mão esquerda ou a mão passiva, ela vai trazer todo esse tipo de informação profunda, tá? Vamos ver se vocês têm mais perguntas. Você poderia falar da sua experiência do coma um dia, claro, se quiser e se sentir confortável. Posso falar, sim, enfim, eu não tenho problema nenhum, né? Tanto que eu tô expondo isso nas redes sociais, enfim. Então, nada mais justo de que eu passe mais informações também sobre essa situação. Enfim, lembrando o que aconteceu na época, tá? Eu tinha em torno dos 8 anos de idade. Na época eu tinha achado uma maritaca ferida, olha isso, né? Tinha achado uma maritaca ferida perto da rodovia e eu acabei acolhendo aquela maritaca e criei um vínculo muito grande com aquele animal, enfim, era unha e carne com aquele animal. E eu sempre colocava o animal para dormir, né? Enfim, não dormia com o animal, né? Ele dormia no piso inferior ali do sobrado que eu morava. E quando eu acordei, o bicho estava degolado, né? Enfim, foi muito impactante para mim. E aí logo eu acabei adoecendo. Se eu não me engano, foi uma dor de garganta e aquilo foi piorando, foi crescendo. Eu comecei a ter muita febre, muita febre, muita febre, né? E meus pais me levaram para o hospital na época. Eu morava numa cidade chamada Rondonópolis, que fica no Mato Grosso do Norte. Enfim, hoje é uma das cidades que mais crescem no Brasil, mas na época não estava tão grande assim, a ponto de o que aconteceu, não ter um hospital, eu ter que ir para outra cidade, né? Eu não sei se são meus pais que achavam o hospital da outra cidade melhor, mas aí me deram uma injeção de bezetacil para reverter esse quadro de infecção que eu tava, né? E eu era alérgica, né? Meus pais não sabiam, ninguém sabia. E tudo isso acabou gerando uma reação alérgica que complicou bastante o caso, que a princípio era mais simples ali. E aí eu lembro que meus pais me levaram, né, para esse hospital que ficava na cidade próxima chamada Guiratinga. É um hospital católico, né? Um hospital de freiras. Na época, a minha família era muito católica, muito, mas muito mesmo, né? Meu pai, ele vem de uma família de italianos e extremamente católicos, né? Extremamente cristãos. E a minha mãe, onde já vem aí uma parte interessante, né, da ancestralidade, ela é descendente de indígenas, portugueses, espanhóis e italianos, né? Então essas 4 vertentes aí é a ancestralidade paterna e materna da minha mãe. E o que, né, dentro de toda essa ancestralidade dela já trouxe muita, como eu posso falar, complexidade psíquica, né, para a realidade da minha mãe. E acho que acabei herdando bastante, né, tudo isso. E todo mundo era bem católico na época, minha mãe também. E eles me levaram para esse hospital e aí, enfim, eu lembro de não conseguir mexer as pernas, de repente eu não sentia mais o tronco, de repente, sem perceber, eu estava no corpo ali dormindo, eu não estava
consciente mais, né? Mas eu estava acordada, né? De certa forma eu estava ali, mas o meu corpo não estava consciente. E eu lembro de ver uma figura de uma mulher com os cabelos muito longos, ela flutuava assim, e ela tinha uma cobra, uma serpente debaixo dos pés. E essa mulher, ela que foi, diríamos, a minha guia, né? Ela que, tipo, passou todo esse tempo comigo e me passou muitas informações, enfim. E quando eu acordei, né? Quando eu voltei, é engraçado essas coisas, né? Eu lembro de ver, assim como eu vejo, enfim, meu gato que tá aqui na frente, uma senhora, né? Uma senhora tipo índia, né? Tipo indígena, benzedeira, assim, com a pele lá do Mato Grosso, como a gente diz, cor de cuia, pele vermelha, me benzendo, né? Tipo, me benzendo, né? Rezando. E a minha mãe, enfim, depois que passou aquilo, eu perguntei para minha mãe quem era a senhora, até porque minha mãe na época não acreditava e não permitia, né, esse tipo de coisa. Perguntei quem era a senhora, ela falou, que senhora, não tinha senhora nenhuma. Quem estava aqui era o bispo, né, que veio rezar para você, enfim. Aí foi essa situação que aconteceu, né? E, claro, né, não foi, na época a gente não deu muita atenção, eu não dei, mas simplesmente eu olhava para as mãos e como se você, tipo assim, é analfabeto e de repente você aprende, né? Você é alfabetizado, você começa a olhar para as coisas e você começa a ler, né? Automaticamente. E foi assim, olhando para as mãos, né? E com o passar do tempo, né, na adolescência, todas aquelas crises que a gente passa, e as minhas não foram poucas, né? Eu lembro até de ser ateia, né? De não acreditar em Deus, enfim, de questionar tudo, de se perguntar o porquê de tudo. E justamente a posse desse conhecimento é que acabou me fazendo observar tudo que acontecia à minha volta, né? Eu entendi que existia um conhecimento da ciência, um conhecimento ocidental, um conhecimento, enfim, lógico e fundamentado, né? E existia, por outro lado, esse mundo psíquico, esse mundo completamente caótico, obscuro, abstrato, que não era tão organizado e tão fácil de lidar quanto o outro, mas que ele era real também, né? Que ele, enfim, tinha todo uma atuação. Isso tudo fez, enfim, isso guiou a minha vida, né? De forma a entender o mundo à minha volta, a querer entender o mundo à minha volta, a entender o lugar do conhecimento, como ele se fazia, como ele se dava, também a carregar já alguns estereótipos, né? Porque quando você faz uma atividade dessa, não demora muito para as pessoas te chamar de bruxa ou achar que você tem um poder extrasensorial, enfim. Isso tudo me levou a entender esses dois pilares fundamentais do conhecimento humano, né? O pilar da lógica, da razão, do ocidente, da ciência, e o pilar, né, psíquico, o pilar do mundo mais obscuro, caótico, da fé, né, da religião. Isso me fez com que eu mergulhasse em muitas religiões, né, que eu me tornasse
uma estudiosa de várias religiões, onde eu até adquiri vários títulos até dentro de algumas religiões, principalmente das afros brasileiras, né? A do qual eu tenho profunda estima, diríamos assim, mas não me comprometo com nenhuma, né? Porque eu acredito na espiritualidade e da gente manter, né? De eu poder manter a minha liberdade, né? Porque as coisas se fecham, né? Tanto do lado da ciência quanto do lado das religiões. Existe um cercadinho ali que você tem que trabalhar dentro dele, né? E isso que aconteceu comigo me fez ir para fora do cercado, né? Como se a gente vivesse num aquário e de repente eu me vejo fora do aquário, né? Enfim, então é interessante isso, porque por mais que todo mundo tenha referências, né, de todas essas situações psíquicas na natureza humana, todo mundo tem alguma experiência pessoal ou com intuição, né, ou com vários outros aspectos psíquicos, esse é um lugar muito obscuro ainda, né, onde a gente associa muito a magia e tudo mais, mas para mim a magia nada mais é do que um conhecimento estruturado que a gente ainda não entende como funciona, né? A gente não tem essa visão de todos esses aspectos dimensionais, né, da natureza da vida, não vou falar nem da natureza humana, da natureza geral. Enfim, eu viajo pra caramba, né, gente? Acho que já falei bastante, né? Vamos seguir pra próxima. O que entender se o dedo daquele arquétipo é grande, mas o monte dele é magro? Estou amando suas aulas. Que bom que você está gostando. Vamos lá. Os dedos, tá? A gente tem os dedos e as palmas, eles refletem qualidades diferentes, né? Do nosso intelecto, das nossas aptidões, das nossas virtudes, né? Das nossas forças e fraquezas, dos arquétipos em gerais. Tanto os dedos quanto a palma e os montes, tá? Eles vão falar sobre os arquétipos que a gente carrega, tá? Os dedos, eu costumo dizer que eles são antenas, né? Eles crescem de acordo com a nossa capacidade intelectual de abranger aquele arquétipo. E já os montes, eu costumo dizer que eles são reservatórios arquetípicos. É como se fosse um armazém, né? Então, diríamos assim, vamos dizer que eu vou plantar milho, tá? Para mim plantar milho, eu preciso de uma área para fazer a plantação, correto? Essa área para mim plantar o milho seriam os dedos. Só que depois que eu plantei e eu colhi o milho, eu preciso armazenar ele, tá? Então, esse armazém do milho seriam os montes, tá? Então, os dedos estão mais para a capacidade intelectual e os montes estão mais já para uma habilidade mais adquirida a nível físico, tá? Em relação àquele arquétipo. Então, por isso que uma coisa às vezes complementa a outra, tá? Porque às vezes eu vou ter um dedo fraco, entretanto, um monte tá bacana, tá bem aspectado, quer dizer o quê? Que talvez eu não tenha tanta atividade intelectual dentro daquele arquétipo, entretanto eu não tenho dificuldades em nível de habilidade para executar as tarefas daquele arquétipo, tá? Então uma coisa
complementa a outra, tá? Por exemplo, se o meu dedo mindinho é magro, é baixinho, é curtinho, né? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ser uma pessoa mais tímida, que eu vou ser uma pessoa sem tantas habilidades comunicacionais. Agora, o que vai mostrar o tanto, a gravidade, né, dessa debilidade arquetípica na pessoa é o monte, porque se o monte também for magro, realmente eu vou verificar naquela pessoa várias dificuldades, vários bloqueios dentro do arquétipo comunicação, tá? Mas se o dedo é curtinho e o monte é gordinho, quer dizer, a pessoa tem uma timidez, ela não tem tanta desenvoltura dentro daquele arquétipo, entretanto, ela não é travada, ela não é bloqueada, ela não tem realmente uma dificuldade, um problema em desenvolver alguma atividade relacionada àquele arquétipo, tá? Então, é mais ou menos assim. Se no nosso corpo a cabeça está em cima e o coração está embaixo, por que na mão a linha do coração está acima da linha da cabeça, tá? Vamos lá. Essa coisa do coração, né, é uma informação, né? A gente associa muito coração, né, a essas coisas das emoções, correto? Então, é uma coisa que foi culturalmente criada, né? Um significado que a gente criou em torno do coração, onde a gente associa o coração a questões mais emocionais, né? A questões mais, enfim, das emoções. Entretanto, tá? As emoções em si, né, elas talvez estejam muito mais relacionadas ao nosso intestino, se a gente tiver que relacionar algum órgão, do que ao coração em si, tá? Mas vamos lá, onde que eu tô querendo chegar com esse raciocínio, tá? O que talvez a gente chama de coração, né, e que no final a gente acabou nominando essa linha como linha do coração, e aí a gente associa a esse lugar do corpo e ao posicionamento que ele tem do corpo e tudo mais, né, gera às vezes várias dificuldades da gente entender realmente. Mas vamos lá, eu gosto muito da visão egípcia, né, sobre a sabedoria do coração, do que a gente chama de coração hoje, né? Inclusive tem uma palestra da Lucilena Galvão, excelente, eu não lembro exatamente qual o nome da palestra, tá? Mas que ela menciona justamente isso, tá? O coração, tá? Ele tá justamente no centro, né, do nosso corpo. Ele é o lugar que ele vai ter o poder de distribuir aos 4 cantos do nosso corpo, né, todo o sangue, todo o oxigênio, enfim, tudo é feito através daqui. E se a gente for ver naquelas coisas dos chakras, ele também tá no meio, entre os 3 chakras de cima e os 3 chakras de baixo. Então, ele seria, que nem a gente explicou do dedo, aquele dedo do meio, tá? Não é à toa que a gente acha o coração aqui também, tá? Então, ele é meio que um lugar neutro, né? Ele é o lugar que não pertence nem em cima e nem às questões de baixo. Ele é justamente o lugar que vai fazer uma distribuição para esses 2 lugares, que vai levar em conta tanto as coisas de baixo quanto as coisas de cima, tá? Então, ele é o lugar da sabedoria, tá? Mas não essa sabedoria emocional e boboca que a gente associa ao coração como um lugar de emotividade boba. Não.
como esse lugar do meio, esse lugar que vai levar em consideração tanto a sabedoria inferior, terrena, quanto a sabedoria superior, mental, intelectual e tudo mais. Então, ele é o lugar que reúne, né, céu e terra. Ele é o lugar que reúne essa visão, onde a gente vai considerar tanto o que é concreto quanto é subjetivo, tanto o que é mental quanto é emocional, tá? E por que que a linha do coração, que é o cabo condutor das nossas emoções, elas estão em cima, tá? Do que a linha da cabeça? Porque emoção é muito mais sutil do que pensamento. Lembra que a gente fez aquele triângulo, onde quanto mais para baixo do triângulo, mais denso, mais terreno, mais material. Quanto mais para cima, mais sutil, mais abstrato, mais imaterial. Então, um pensamento é muito mais fácil de ser explicado, materializado, desenhado, tá? Quantificado, observado do que uma emoção. Uma emoção, ela tem um caráter bem mais abstrato, tá? É muito mais difícil você explicar uma emoção, né? Você visualizar uma emoção, você representar uma emoção através de um desenho, de um gráfico, de uma frase, do que um pensamento. Então, esse caráter da lógica, ele é muito mais denso e muito mais perto da matéria. E na mão as coisas sempre vão se organizar assim. Quanto mais para baixo, mais denso vai ficando. Quanto mais para cima, mais sutil, mais imaterial vai ficando. Então, por isso que a linha do coração está acima da linha da cabeça, ok? Vamos ver se vocês têm mais perguntas. Tô perdida no horário, gente. O computador desligou aqui. Na minha mão tem um M perfeito e durante os anos foi formando quase que furo no M. O que que significa? Eu recebo muito essa pergunta, né, sobre o M na mão, né? Eu já até assim, quando eu abro caixinha de pergunta, sempre, né, vem essa pergunta. Eu até depois deixei gravado lá, né, nos stories lá que ficam gravados ali no perfil. O que acontece sobre o M? Nunca, nunca, nunca a nossa mão ela vai se comunicar com a gente através do alfabeto, tá? Como eu falei, o alfabeto é uma forma de linguagem cultural construída pelos homens, tá? A natureza não entende o alfabeto. A natureza, ela conversa através de uma outra linguagem, né? Como a gente está falando, a geometria, matemática, onde a gente vai observar a organização da energia no espaço. Então, as nossas produções simbólicas, né? Os símbolos que a gente criou, por exemplo, o alfabeto, a natureza, o teu inconsciente, tá? Não entende nada disso. Então, sempre que porventura a gente enxergar alguma letra na nossa mão, é mera coincidência. Aquilo não tem, enfim, não é uma comunicação, né? Não é uma mensagem direta do que a tua mão pode te passar em termos de mensagem. Mas o que acontece com essa coisa do M? Lembra que eu conversei com vocês que a gente tem 3 linhas principais.
todo mundo tem um corpo, que é a linha, vocês estão enxergando daí, né? Que é a linha da vida. Todo mundo tem uma cabeça, que é a linha da cabeça. Todo mundo produz pensamentos e todo mundo produz emoções, correto? O que forma esse M, tá? É justamente o caso da pessoa ter uma linha aqui, que a gente chama de linha de Saturno, né? E aí formou o M aqui, correto? Ó. Tá? Então, nem todo mundo tem a linha de Saturno. O que é a linha de Saturno? A linha de Saturno, como toda linha, é um cabo condutor de alguma energia que a gente produz. Então, o que é transportado na linha de Saturno? Quem tem essa linha tem motivação, né? Que é motivo para alguma ação. É uma linha relacionada à vontade de realizar alguma coisa. Isso se reflete em termos de trabalho, de projetos, né? De realização em termos de trabalho. Então, quem tem essa linha, e aí tem aquela... A gente escutava isso, né? Quando eu era criança. Ai, quem tem um M na mão tem sorte, não sei o quê. Então, por que tem sorte? Porque tem a linha de Saturno, consequentemente, tem motivação. Entretanto, só ter a linha de Saturno não significa que essa motivação vai correr a mil maravilhas, né? Porque a linha pode estar mal aspectada, a linha pode, enfim, ter ilhas, ter correntes, ter vários bloqueios ali, tá? E quando a gente tem um furo, eu não sei o que você refere, né? Exatamente em termos práticos, o que seria esse furo? Talvez seria uma partição na linha, né? Sempre que essa linha ela parte, ela sofre alguma mudança, essas mudanças também ocorrem na nossa vida profissional, tá? Ou se for um furo, um ponto profundo, que às vezes parece um furo, geralmente envolve a gente perder tudo que tem, tá? Mas tudo o que importa é como a linha continua depois, né? Dessa intempérie aí, desse sinal, tá? Se a linha continua, a motivação continua. Então, tudo se ajeita, né? Tudo se resolve. É que nem aquele livro, não tem aquele livro Comer, Rezar, Amar, que até saiu o filme com a Julia Roberts, né? Que justamente ela passa por uma leitura de mão na Tailândia, né? Com um senhor, né? Um ancião tailandês, e ele olha para a mão dela e fala: você vai perder tudo, né? Por que ele fala isso? Justamente porque ele vê um ponto, né? Uma intempérie ali na linha de Saturno dela. Ele fala: não se preocupa, você vai recuperar tudo depois. Por quê? Porque a linha corre saudável depois disso. Então, enfim, é difícil dar uma interpretação sólida, né? Sem ver exatamente a mão que está acontecendo, mas é um pouquinho dentro desse aspecto. Karine, qual é a região de Vênus? Onde aparecem as linhas que representam nossas relações importantes? Vamos lá, João. Toda relação, né, que a mão registrar são relações, né? Agora tem que ver o que você considera ser importante, tá? Para a mão vai ser importante tudo aquilo que tiver grande influência ali na tua vida, tá? Então, nem sempre pessoas que a gente tem muito apreço são as que trazem realmente influência para nossa vida, tá? Às vezes até um inimigo, tá? Às vezes até uma pessoa ali que você repudia,
ela traz talvez mais influência para a tua vida do que uma pessoa que você tem apreço, tá? E aí a mão vai registrar tudo isso, essas grandes influências, tá? Mas todas as relações que trouxerem alguma marca para tua vida ou que você tiver algum laço afetivo, elas vão aparecer nas suas mãos. E são todas essas linhas, ó. Tudo isso aqui é Vênus, tá? Tudo isso aqui é Vênus. Então, todas essas linhas que aparecem aqui, ó, são as pessoas que entram na nossa vida. Então, se você tem muitas linhas, você é aquela pessoa que cria bastante laços, que é mais aberta, né? Se você tem poucas linhas, são poucas as pessoas que entram na sua vida, tá? E aí, quando uma linha dessa ultrapassa o limite da minha linha da vida, tá? Essa pessoa é uma grande influência, não do que a gente pode chamar de positivo, tá? Essa pessoa, a energia dessa pessoa, toda vez que ela cruza com uma linha, ela tá trazendo uma energia externa para um lugar profundo dentro de mim, tá? Esses dias eu vi um absurdo aí no Instagram, né? Eu acabo seguindo essas hashtags, quirologia, leitura de mãos, tudo isso, para ver o que a galera produz. E eu li que uma linha dessa significava relacionamento feliz e importante. É pelo contrário, uma pessoa que vai cruzando toda a sua mão assim, todas as suas linhas, é justamente uma pessoa que traz uma grande dor de cabeça para a sua vida, né? Enfim, então o que são relações importantes, né? Agora, se você está dizendo relações afetivas, tá? Relações amorosas, né? Já outros lugares que a gente olha aqui em Mercúrio, em linhas que surgem aqui nos patamares de Mercúrio, ok? Mas é mais ou menos assim que funciona. Boa noite, gente. Gente do Brasil todo aí, que delícia, que maravilha. Brasil maravilhoso, amo todos os lugares. Já morei no sul, ó, gente, eu nasci no Paraná, né? Nasci em Cascavel, no Paraná. Minha família toda era do Rio Grande do Sul, meus avós do Rio Grande do Sul, meus pais de Santa Catarina. Eu nasci pro Paraná, do Paraná eu fui morar no Centro-Oeste, morei no Mato Grosso, Pantanal, Floresta Amazônica, fui para Minas Gerais também, conheci Minas Gerais e agora eu tô em São Paulo, né? Falta só a região Nordeste e Norte para terminar de conhecer de fato todo o Brasil. Eu adoro ir ao fundo das águas escuras. Eu também, Cássia. Então você deve se identificar com esses arquétipos obscuros aí, né? Das rainhas das trevas, enfim. Legal, vamos ver se vocês têm. Quando você puder, você nos fala a respeito de calos e verrugas na palma das mãos. Eles surgem com traumas emocionais nossos também? Tá, vamos lá. Calo é uma coisa, verruga é outra coisa. Vamos lá, em relação a calos, também é uma pergunta que eu tô recebendo bastante. Até eu prometi fazer um post sobre isso, mas tá sendo tanto correria esses dias que eu não consegui de fato produzir esse post, tá? Os calos das nossas mãos, tá? A gente tem toda uma camada de pele aqui na nossa mão, né? E toda vez que, por exemplo, a gente faz exercício físico, onde eu vou ter
um contato de atrito, né? Eu vou manter atrito em alguma parte da nossa mão, tá? Essa pele, ela vai gerar uma resistência ali. Ela vai gerar meio que uma mensagem para você parar de fazer tanto atrito naquele lugar. Ela vai gerar uma espécie, eu esqueci o nome da substância, não é queratina, ela vai gerar ali algo que vai endurecer ali, vai gerar uma camada dura, né? Porque é uma proteção, na verdade, para os nervos que estão ali naquele lugar, tá? Só que quando essas atividades elas vão sendo constantes, 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 não para, não para, não para, não para, não para, esses calos a gente acaba tendo que, né, se adaptar a essa nova realidade. E aí o calo, ele vai se cristalizar e muitas vezes vai também perder um pouco da sensibilidade sutil ali daquele nervo, daquela determinada região, tá? Então, calos que também surgem, eu já tive calos que eu inclusive tive que fazer intervenção cirúrgica, né? Aqueles calos de escrever, né? Eu escrevia tanto, 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 que o atrito com a caneta aqui fez calos, né? Que enfim, é o que? É uma proteção em relação àquele nervo que tá ali. Mas quando a gente continua, vai ocorrer de certa forma uma dessensibilização, tá? Daquele nervo. Então é como se. É que nem na vida, né? Eu vou ficando calejado, a gente usa essa expressão, né? De às vezes de tanto eu tomar pancada, 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 chega uma hora que eu me acostumo e não me se sensibilizo mais com aquela situação. Então os calos nas mãos é um pouco em relação a isso. E aí, dependendo de onde surge o calo na mão, se são calos de atrito, não vai ter um significado profundo ali do inconsciente e tal. É mais por conta do atrito da atividade física, tá? Agora, calos que surgem do nada, aí sim a gente vai interpretar aonde está aquele calo, qual arquétipo que pertence, quais as áreas de atuação desse arquétipo, para porventura a pessoa tá vivenciando algum tipo de situação, algum tipo de circunstância naquele lugar. E as verrugas é um pouco parecido, tá? Então é mais ou menos isso. Depois eu vou fazer um conteúdo legal sobre calos e vou colocar no feed para vocês. Vamos lá. Bruxaria, acredita? Perguntaram se eu ia estudar bruxaria. Enfim, é isso que as pessoas acham, né? Da leitura de mãos, que é uma coisa totalmente supersticiosa, né? Onde você se torna um completo bobo que acredita numa coisa que não tem fundamento nenhum, né? Então, assim, quando a gente fala dessa palavra bruxa também, né? Existem muitos significados, né? Para essa palavra. Às vezes o que eu penso sobre esse lugar, né? O que eu talvez tenho como significado para essa palavra não é o mesmo que as outras pessoas têm, né? Enfim, mas geralmente na Idade Média, o que significava bruxaria? Bruxaria significava entrar em contato com espíritos, com demônios e tudo mais. Enfim, como eu expliquei, isso aqui não é quiromancia. A gente não vai desenvolver mediunidade, intuição, poderes de adivinhação para ler a mão. A gente vai ler características físicas das mãos,
do mesmo jeito que a gente lê o alfabeto, do mesmo jeito que a gente lê palavras, tá? Então a gente não vai fazer contato com o mundo espiritual para fazer esse tipo de atividade. Agora, se eu acredito no mundo espiritual, isso daí já é uma visão pessoal minha, né? Que não tem nada a ver com a quirologia, mas se eu acredito no mundo espiritual, acredito, com certeza, tenho todas as minhas experiências aí, não tem como eu não acreditar, tá? Mas não talvez desse lugar, né? Tipo, como se fosse uma coisa ruim, enfim. Eu amo o mundo espiritual, né? Para mim ele é tão real quanto o mundo físico, né? Mas isso é uma coisa minha, né? Que eu cheguei nesse lugar pelas minhas experiências e que não tem nada a ver com o trabalho, enfim, que eu tô tentando ensinar aqui para vocês. Esse é um lugar que eu já vivo ali, talvez como os títulos de sacerdotisa que eu recebi, né? Eu gosto muito de entrar, eu gosto muito de transe, né? Eu gosto muito de entrar em transe, eu gosto muito de entrar no mundo espiritual, com certeza. Muito obrigado por compartilhar. Parece que não foi fácil, mas que bom que hoje você está aqui e está nos passando esse conhecimento. Não foi fácil e não é fácil, né? Enfim, o preconceito que existe é muito grande, né? Muitas pessoas da minha família nem sequer me cumprimentam na rua, né? Por conta desse posicionamento de vida que eu tomei e outras coisas mais, né? Então, assim, tudo tem um preço, né? Outra coisa que é difícil também é o preconceito muito grande, os estereótipos, né? Porque a pessoa acha que você trabalhar com isso, que você é tipo a minha filha que me ensinou, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e aí ela fala, ai mãe, é jovem místico, né? Aí eu fui estudar para ver o que é o jovem místico e é péssimo o jovem místico, né? São pessoas ali completamente desprovidas, né? De capacidade racional, parece, de pesar as coisas, de botar o pé no chão, a realidade. Então, assim, muitas pessoas associam o meu trabalho a isso, né? E eu não estou dizendo que isso aqui é uma ciência, ou que isso aqui vai curar, ou que vocês acreditem em tudo que eu estou falando, né? Ou acreditem nesses livros de quirologia, como eu falei, da mesma forma que um crente lê a Bíblia. Não, o que eu estou querendo é abrir uma reflexão, né? Abrir pesquisa, assim, científica, abrir, enfim, um olhar mais profundo sobre esse lugar. Enfim, é fácil? Não é fácil, né? Mas, enfim, tudo tem um preço, né? A gente tem que se conscientizar do preço que as coisas têm e pagar eles, né? Enfim, e seguir adiante com eles. Então, assim, eu pago o meu preço e acredito também que tem todo o outro lado bom, né? Toda vez, em cada atendimento que eu faço, que uma pessoa, enfim, consegue se ajudar, porque eu acredito que ninguém ajuda ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém salva ninguém, né? Acredito que meu trabalho ajuda as pessoas a se ajudarem, né? Elas se curarem, elas se salvarem e tudo mais. Eu não tenho que curar ninguém, salvar ninguém, nada disso, né? E aí toda vez que também eu vejo o benefício que o trabalho traz, essa é a melhor parte também. E sem contar também essas coisas do próprio conhecimento em si, né? Então, o conhecimento me move, né? Eu tenho
paixão, eu tenho admiração, eu tenho sede, né, de conhecimento, eu tenho sede de saber, eu tenho sede de entender as coisas. Então, toda vez que também você vai vendo toda a estrutura se desvendar, se abrir, é a melhor parte também, né? É muito bom, é um êxtase, né, que a gente vive. E poder compartilhar isso com os outros também é muito legal. Saber que talvez outras pessoas também estão sentindo essa mesma coisa é muito gostoso. Ei, Daniel, você tá aqui ou já saiu? Não sei, que legal. Pode falar sobre a linha da vida? Claro que posso. A linha da vida, ela, diferentemente do que comumente se pensa, que ela tá ali para mostrar o nosso tempo de vida, não é nada disso, tá? A linha da vida, como qualquer outra linha da mão, é um cabo condutor da nossa vitalidade, tá? Então, o que que é vitalidade? A nossa vitalidade é muito ligada ao nosso sangue, tá? A vitalidade significa disposição para viver, correto? E às vezes não importa o quanto a gente vai viver, né? Mas como a gente vai viver. Isso é o que realmente faz a diferença. Porque quando a gente vai partir, enfim, né? Pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, né? Às vezes você pode estar até. Eu lembro que tinha um tio avô, né? Que ele foi para a guerra, para a Segunda Guerra, e lá ele tomou um tiro, uma bala de canhão pegou na barriga dele, enfim, ele ficou todo aberto, não sabe como sobreviveu, né? E aí quando ele voltou para casa, ele estava comendo pipoca na varanda, começou a chover, caiu um raio nele, ele morreu dentro de casa, na varanda, sentadinho, comendo pipoca, né? Então, assim, o momento que a gente vai morrer não é isso que traz a linha da vida, ela traz mais o que? Como você está vivendo, a sua vitalidade, a sua disposição para levantar e viver o dia de cada dia, né? Cada dia que aparece. Então, essa linha ela vai mostrar muito isso pra gente, tá? Então, ela muitas vezes vai apontar questões de depressão, de baixa vitalidade, da pessoa estar se desconectando, né, dessa vontade de viver, ou da pessoa estar com a vitalidade sobrecarregada, o que denota cansaço, dores, todas essas coisas, assim como ela vai registrando todo o nosso contato social, tá? Porque o nosso corpo, ele é justamente o limite entre o meu mundo interno e o externo, né? Então essa linha, ela vai mostrar tudo que vem do externo para o interno e tudo que vem do interno pro externo, tá? Tudo que vem de fora para dentro, como eu coloco de dentro para fora. Essa linha que vai mostrar isso, o que é meu e o que é dos outros, o que eu tô absorvendo de fora e o que eu tô colocando para fora. E essa linha vai mostrar ciclos também, ciclos da nossa vitalidade, ciclos do nosso corpo, ciclos de fertilidade, né? Todas essas coisas, e vai trazer uma ideia de ciclo de tempo também, de como a nossa vitalidade se distribui aí num espaço-tempo, mas isso não quer dizer tempo de vida, tá? Enfim, é mais ou menos isso, todo a reflexão, né? As informações que trazem a linha da vida.
Algumas linhas das minhas mãos parecem que começam no peito da mão e vai para a palma. O que é o peito da mão? É o dorso, você diz, Fernanda? Acredito que seja o dorso, né? Você diz o peito da mão seria isso, né? Então, que ela começa tipo, né, bem aqui na lateral, né? É normal isso, tá? Não é só na sua mão, não. É natural que isso acontece. O nosso dorso, ele também já é o nosso inconsciente, tá? E quando as linhas começam muito para cá, significa ligações aí com a ancestralidade, ligações com vidas passadas, esse tipo de coisa. O que são ilhas? O Getúlio perguntou. Ilhas são como se fosse bloqueios de fluxo, tá? Então vamos imaginar que a linha, ela é que nem uma mangueirinha e tá correndo água, tá? Vamos imaginar que eu prendi a mangueira aqui, então essa água ela não consegue passar, né? Entupiu, essa água ela fica circulando ali, circulando ali, circulando ali, gerando uma pressão. Isso são ilhas, tá? Então, dependendo aonde está a linha, eu vou entender qual tipo de energia interna da pessoa que está ali bloqueada, sem fluxo e com uma grande pressão. E se a linha do destino for em direção ao dedo indicador? Quando acontece, né, da linha do destino, que é essa linha de Saturno que a gente conversou aqui, entrar realmente debaixo do dedo indicador, entrar realmente de fato, não é só chegar aqui na divisa, não, é realmente entrar debaixo do dedo indicador, significa atividade profissional com poder, tá? Significa pessoa que vai ocupar cargos de poder, né? Pessoas que vai tomar decisões numa cadeia hierárquica onde várias outras vão estar debaixo dela, né? Então, geralmente, políticos, grandes empresários acabam tendo esse tipo de linha. Fiquei feliz, ninguém passa a minha linha da vida. Isso aí. Pessoas que tocam instrumento de corda e sabe o que é isso? Não entendi. Eu tenho o de escrita desenho na mão até hoje. Também não entendi. No caso de ferimentos, isso pode significar que a pessoa está ferida do lugar da mão onde o incidente aconteceu? Não, não é dessa forma literal, tá? Que acontece. A única coisa que a gente deve prestar atenção com ferimentos é quando eles são muito recorrentes no mesmo lugar. Aí sim, não que a pessoa está ferida, mas eu vou levar em conta qual é o arquétipo, qual é a área que está acontecendo isso, para ver se existe um excesso ou uma falta ali naquele lugar. Algum lugar na mão fala dos filhos? Sim, são linhas bem pequenininhas, linhas muito difíceis de serem identificadas, tá? Que aparecem aqui na base. Ó, vamos imaginar que isso aqui é o dedinho, umas linhas que aparecem aqui, tá? Linhas perpendiculares que aparecem junto aí da base do dedinho. Essas são linhas que aparecem quando a gente concebe um filho, independente dele vir a nascer ou não, essas linhas aparecem. Quirologia é uma ciência já comprovada no Brasil? Quirologia não é uma
ciência, porque não podemos usar esse termo porque não é comprovado, nunca existiu pesquisa no mundo sobre quirologia, então ela não é comprovada nem no Brasil e nem em lugar do mundo, tá? Transe a vida, enfim, adoro transe, né? Adoro transe através da dança, transe através da música, transe através de endógenos, adoro. Ah, Ingrid, querida, que legal, enfim, né? Parentes, né? Enfim, família, né? Às vezes o sangue não significa nada, né? O que nos liga realmente aos nossos irmãos, né? É a energia do amor, né? E ela é gratuita, né? Ela independe do nosso sangue, da nossa linhagem, né? Ela realmente é que cria os laços, né? Que vão trazer as pessoas que vão estar presentes nas nossas vidas. É possível descrever detalhes de autoconhecimentos nas mãos? Ou a quirologia se foca especificamente nos potenciais da personalidade? Nos cursos que fiz não se oferecia essa abordagem. Sim, a gente tem detalhes de autoconhecimento precisos e super profundos nas mãos. Mas como eu te falei, esse conhecimento eu trouxe do pós-coma. Eu não aprendi em livro, eu não aprendi em curso, tá? Então, quem não tem nos outros cursos, porque os outros cursos eles vão buscar referência nos livros ou numa tradição, né, de aprendizado de família, não sei. Então eu nunca conheci ninguém, nunca li nenhum livro, nenhum manuscrito que fizesse referência a esses conhecimentos relacionados a acontecimentos nas mãos, tá? Então, não tem nos outros cursos mesmo, nem em livro. Se você quer aprender, tem que ser comigo mesmo. Aqui no Brasil, Quirologia Brasil, porque não tem outra pessoa que vai ensinar isso que eu estou ensinando. E aí a gente consegue saber exatamente a data que aconteceu, relacionada ao que, o quanto que isso tem influência na vida da pessoa, onde que reflete no futuro e tudo mais. Quirognonomia é uma parte não conheço, para falar a verdade. Desconheço, não faz parte do meu conhecimento. Se der tempo, você poderia falar sobre a linha da cabeça, se você ainda não falou. Eu nem sei que horas são, vamos ver. A gente já tá no finalzinho, né, gente? Não sei se vocês têm muitas... não tem muitas perguntas, acho que dá para mim responder. Todos vocês, enfim. A linha da cabeça é uma linha que... Por que ela tá ali? Vamos entender que ela tá ali como uma mangueira, tá? Ou melhor, como uma fibra ótica, vamos colocar assim, que registra, transporta todo o fluxo das suas criações mentais, tá? Então, todos os seus pensamentos, eles são conduzidos, registrados e observados na sua linha da cabeça, tá? O estudo dessa linha vai mostrar como é o processamento mental da pessoa, o que a gente chama de inteligência mental, tá? Então, como que a pessoa processa mentalmente o mundo à sua volta. E, resumindo bastante,
geralmente são duas vias, né? Ou por via da lógica e da matemática, ou por via abstrata da imaginação, tá? São duas formas do pensamento se processar e um pouco além disso. Eu fiz uns posts sobre isso, depois vocês dão uma olhadinha lá. É bem didáticos, explicativos, tá? E observando essa linha, a gente consegue ver mudanças, tá? Na postura mental, mudanças na forma de pensar. A gente consegue ver períodos de estudo em que a pessoa vai adquirir conhecimento e por assim vai, tá? Basicamente é isso a linha da cabeça. Já vi uma pessoa com a linha do coração dupla? O que que isso significa? Já. A minha filha de 15 anos é um caso desse. Depois vou ver se eu posto uma fotinha da mão dela, apesar de que ela não gosta, né, de se expor. Ela é bastante tímida, tá? Mas o que que significa, né? E a minha amiga de faculdade, né, minha melhor amiga de faculdade, ela também tem a linha do coração dupla. Então vamos imaginar, a gente tem uma mangueirinha, que é uma linha, para transportar a nossa produção emocional, tá? Então a gente tem uma produção X ali, né? De emoções. Uma pessoa que tem duas linhas quer dizer que o nível de produção emocional dela não é X, é 2x. Então, que ela lida com muito mais emoções do que uma pessoa normal. Se eu sinto, sei lá, uma quantidade X de emoções durante o dia, eu sei que minha filha está lidando com um nível de complexidade bem maior dentro desse campo, que o nível de produção emocional dela é ao quadrado, é o dobro. Então são pessoas muito sensíveis e pessoas que passam, né? Elas têm que processar muita coisa em termos emocionais dentro delas. São pessoas que têm, enfim, um infinito de emoções dentro delas, tá? E nem sempre elas transparecem isso. Quais as profissões indicadas para um monte de Vênus desenvolvido? As profissões, quando a gente faz, né, uma orientação vocacional a partir do estudo das mãos, isso não é feito só através dos montes, tá? A gente vai observar tudo, a gente vai observar a tipologia da mão, o tipo de unha, a inteligência mental, a inteligência emocional, Saturno, o sol da pessoa, onde que está ancorado, tudo isso, tá? Então, só um monte não é suficiente para dizer qual profissão indicada para a vida daquela pessoa, tá? Mas, como eu falei ontem, as maiores atividades de Vênus, tá? É a dança, a culinária e as artes em geral, tá? Ah, meu amor entrou aqui, que gracinha, nem sei se ele saiu já. Saiu já, danado. Tava falando dos calos naquilo, eu tenho descrita assim. Existem linhas ou características na mão que nos indicam que a pessoa vive mais feliz? Gente, eu acho que a gente supervaloriza a felicidade, tá? Às vezes a gente acha que o objetivo da vida é ser feliz a maior parte do tempo. Isso não é real, né? A gente sempre vai lidar com a gangorra, né, da tristeza e a felicidade. Isso não é sinônimo de equilíbrio. Uma pessoa, às vezes, muito feliz, que vive uma felicidade intensa, não quer dizer que seja uma pessoa que tenha equilíbrio na sua vida, né? Então, a gente consegue, sim, ver pessoas que têm um nível de equilíbrio maior,
mas isso não é sinônimo de felicidade. E aí sim, pessoas que são mais intensas também, quando experienciarem ali o momento da felicidade, vão experienciar isso com uma, uma profundidade, né? Uma intensidade maior. Mas é como eu falei, isso não é sinônimo de equilíbrio. É normal a linha da vida ser bifurcada? Sim, é normal tudo isso, ela ser bifurcada, ela formar um triângulo com a linha da cabeça. Não se preocupe com isso, não. Quirognonomia de novo. É o estudo da estrutura da forma da mão. Enfim, nem conheço, nem lembrava esse termo, quirognomonia. É isso? É. Enfim, preciso me atualizar. Uma linha da cabeça que corre junto com a linha da vida até o pulso. Não entendi a pergunta, perdão. Essa pergunta eu já respondi, tá, Messias? A diferença da mão direita para a mão esquerda. Inclusive, lá na primeira aula eu falo sobre isso. Nessa aula eu já respondi isso mais cedo também, mas aconselho a você assistir a primeira aula da Semana da Quirologia que está disponível no perfil. Enfim, gente, eu acho que chega por hoje, né? Ai, já tô cansadinha, tô com sede, eu não trouxe água. Tentei responder o máximo aí as perguntas de vocês. E eu tô vendo que existem perguntas que eu já respondi nas outras aulas, tá, gente? Então, olha, a Semana da Quirologia é uma proposta de 7 aulas abertas que estão acontecendo ao vivo. Aqui o Instagram, essas aulas estão ficando gravadas, tá? Elas vão ficar disponíveis por um tempo no perfil. Então eu aconselho vocês a se organizarem a assistir. Não deixa para assistir daqui muito tempo, porque pode ser que daqui a um tempo não esteja mais disponível. Essas aulas elas estão indo para o canal do YouTube também, Quirologia Brasil, se vocês quiserem se inscrever, eu vou estar sempre colocando conteúdo lá também, para quem quiser assistir na televisão, né? Enfim, fica mais fácil. A próxima aula a gente vai estar falando sobre o curso, tá? Quem tiver interesse no curso, quem quiser realmente aprender a quirologia comigo, no método Quirologia Brasil, que ele é único, ele é exclusivo, 80% do conteúdo você não vai encontrar em outro curso, em nenhuma outra publicação. Então, quem quiser, a gente está fazendo um grupo, uma lista de espera para organizar aí os interessados, tá? Lá no meu perfil, na bio, tá? Tem um link lá para você entrar nesse grupo. Quem entrar nesse grupo vai ganhar desconto exclusivo, tudo isso. Amanhã eu vou estar abrindo, se eu não me engano, não estou falando besteira, não sei se a Rafaela tá aí. A Rafaela que tá me ajudando com toda essa organização. Amanhã eu vou estar abrindo as inscrições para o curso, tá? Então, se você tem interesse de entrar nessa jornada, tá? Pode entrar nessa lista aí, nesse grupo, para estar recebendo todas as informações, tá certo, gente? Enfim, amanhã é o nosso último dia. Passou tão rápido, né? Acho que foi agradável que a gente não viu o tempo correr aí durante as aulas, não foram aquelas aulas, né? Ai, que nem aula de escola, né? Que você assim, quer morrer, olha pro relógio, passou um segundo só, né? Não, passou rápido, foi gostoso,
Enfim, espero poder ter contribuído um pouquinho aí para a vida de vocês, para o autoconhecimento de vocês. Espero também estar contribuindo para a vida da quirologia em si, em geral. E amanhã, nossa última aula, também vamos estar abordando vários assuntos interessantes. E espero vocês, tá certo, gente? Beijinho. Quem tiver dificuldade com o link aí, quiser entrar no grupo, pode me chamar no direct aqui do Instagram também, tá certo, gente? Beijinhos para vocês. Foi ótimo compartilhar esse pedacinho de noite. Feliz primavera para todo mundo. Graças a Deus chegou a primavera, não aguentava mais o inverno, né? E até amanhã, viu, gente? Bons sonhos, boa noite. Até amanhã para quem vier.